Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a Europa. O continente europeu é uma terra de diversidade. A Europa é uma península inserida em uma grande massa continental. É conhecida também como Euroásia. Por quê? Porque a Europa ela não tem uma delimitação com a Ásia. Elas têm uma continuação, tem uma continuidade. Então, por isso, ela é conhecida como Euroásia, tá? A Ásia, ela não é totalmente separada da Europa, né? Quando a gente fala em separação, a gente pensa em oceanos, em mar. Não existe essa separação. A Europa e a Ásia, elas são contíguas, elas são juntas, tá? E por que então a gente fala continente europeu, continente asiático? Por qual motivo? Pelo seguinte, as diferenças culturais que nós utilizamos para definir um continente do outro. Então nós utilizamos a cultura, que é totalmente diferente uma da outra, a língua, religião, totalmente diferente. Então por esse motivo nós consideramos dois continentes, não apenas um, tá, gente? Apesar de não ter uma divisão, nós consideramos dois continentes, porque as culturas são completamente diferentes uma da outra. E é interessante que a Europa, ela abriga 49 países, sendo 3 que estão localizados no continente asiático, eles estão também na Europa, que são eles a Turquia, Chipre, e a Rússia. Então esses 3 continentes eles encontram tanto no continente asiático quanto no continente europeu, né? Vamos falar de novo? A Turquia, Chipre e a Rússia, ok? Agora nós vamos falar sobre o aspecto físico do continente europeu. Muito fácil de entender. Nós vamos dividir aqui. Aqui nós temos o norte, tá, gente? O norte, como que nós vamos dividir? O clima do norte, qual que é o clima? Polar, tá? É um clima polar. Qual que é o tipo de vegetação? O tipo de vegetação que nós vamos encontrar nesse local é a taiga, a famosa taiga. Tá bom. E vamos falar do sul, para vocês verem como que é fácil o aspecto físico do continente europeu. Então, na região sul nós vamos ter um clima mediterrâneo, né? E nós vamos ter também uma vegetação mediterrânea. Essa vegetação é a famosa, vou até escrever aqui, maquis, né? São as famosas maquis. Então aqui nós temos, olha que interessante, olha como que é fácil. Nós temos aqui o clima polar, o clima do norte polar, nós temos a vegetação taiga. Região sul, nós temos o clima mediterrâneo e a vegetação mediterrânea. Eu coloquei um exemplo dessa vegetação, a maquis. E agora nós vamos dividir esse continente e vamos colocar aqui a temperatura
temperatura do lado oeste. Nós temos que lembrar que o lado oeste, o que nós temos de divisão aqui é o Oceano Atlântico, tá? Se nós temos o Oceano Atlântico, então a temperatura vai ser temperatura oceânica, né? E que tipo de vegetação que nós vamos ter nesse local? Nós vamos ter a floresta. Qual floresta, gente? Temperada, né? Floresta temperada, né? Então, agora nós temos o lado leste. No lado leste ficou mais tranquilo ainda. Nós vamos ter, no lado leste nós vamos ter a temperatura continental, tá? Temperatura continental. Tá, temos a temperatura continental. E qual será a vegetação? A vegetação que nós teremos será a taiga, tá, gente? Nós temos aqui a famosa taiga. Agora, olha que interessante. Nós temos aqui o mar Mediterrâneo, o que faz a divisa aqui. Nós temos o mar Mediterrâneo. Saiu bagunçado aqui. Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo. Esse mar Mediterrâneo, ele é um local onde vem trazendo o quê? Ventos secos e quente do deserto do Saara. Então, essa região aqui, sul da Europa, ela é quente e seca. Então, é uma região melhor para se viver, né, gente? Agora nós vamos ter aqui, no lado leste, nós vamos ter os famosos Montes Urais. Temos os Montes Urais. Se nós temos os Montes Urais, nós sabemos que o clima ele vai ser o quê? Um clima rigoroso, né? Um clima frio. Clima rigoroso nessa parte aqui, né? Porque é cercado dos Montes Urais. E nós, no norte, o que nós vamos ter, gente? O oceano, alguém sabe me falar? O oceano glacial, não é isso? Oceano glacial ártico. E o clima, gente, vai ser o quê? Extremamente frio, muito frio, né? Muito frio. E nós vamos ter também no lado ocidental, nós vamos ter o Oceano Atlântico, tá? E aí, olha que interessante, nessa região vem a massa de ar quente do Golfo do México. Então, por esse motivo, essa região ela vai ser também temperada, tá? Que vem as correntes de massa de ar quente, ela vem do Golfo do México, ela vem quente. Então, gente, hoje nós vamos ficar só com esse conteúdo. Eu desejo a todos um feliz Páscoa, desejo que cuidem muito bem e um grande beijo para todos vocês e toda a família.